Você nunca vai ter nada na vida, disse meu pai mais uma vez, na frente de todos os vizinhos. Na reunião de condomínio, eu me escondi no fundo do salão, rezando para que ninguém me visse ali. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e eu senti cada olhar curioso se voltando na minha direção. Meu rosto queimou de vergonha enquanto fingia mexer no celular, como se aquela humilhação pública não tivesse acabado de acontecer. Meu pai continuou falando com seu Roberto sobre as reformas do prédio, como se não tivesse acabado de destruir sua própria filha na frente de 20 pessoas. Meu nome é Rafaela Pereira, tenho 30 anos, e essa cena se repetiu tantas vezes na minha vida que eu já perdi a conta. Cresci ouvindo que eu era a filha que deu errado, a decepção da família, aquela que nunca conseguiria nada importante. Enquanto meu irmão Marco se formou em Direito numa federal e virou o orgulho da família inteira, eu me perdi, fazendo faculdade de administração numa particular. A diferença entre nós dois sempre foi gritante aos olhos do meu pai. Rafaela, você vai morrer pagando aluguel? Não tem disciplina, não tem foco, não tem ambição. Essa frase ecoava na minha cabeça desde a adolescência. O irônico é que ele mesmo ainda pagava aluguel há mais de 30 anos, mas isso nunca pareceu importar. Para ele, eu era o exemplo vivo do fracasso, e Marco era a prova de que ele havia criado pelo menos um filho direito. Lembro perfeitamente do dia em que completei 16 anos e disse, animada, que queria empreender. Tinha visto uma palestra na escola sobre jovens empresários e cheguei em casa cheia de sonhos e planos. Meu pai riu na minha cara com tanto deboche que ainda consigo ouvir aquela risada cruel. Empreender? Você mal consegue organizar seu quarto. Deixa de besteira, Rafaela, e foca nos estudos antes de ficar sonhando acordada. Marco estava na sala naquele dia, estudando para o vestibular, e não disse nada. Ele nunca dizia nada quando meu pai me humilhava. Apenas continuava com seus livros, seus resumos perfeitos, sua vida organizada que servia de constante comparação para os meus deslizes. Ele era 2 anos mais novo, mas sempre pareceu mais maduro, mais focado, mais digno do orgulho paterno. Durante toda a faculdade, ouvi comentários constantes sobre como eu tinha escolhido uma profissão sem futuro, uma universidade de segunda categoria, um caminho mais fácil. Quando me formei aos 22 anos, conseguindo me formar em 4 anos direitinho e com notas razoáveis, meu pai suspirou como se eu tivesse alcançado o mínimo esperado. Pelo menos terminou alguma coisa na vida. Nem parabéns eu recebi. Marco, que se formou 1 ano depois em uma das melhores universidades do estado, ganhou uma festa, presentes caros e elogios que duraram meses. Eu ganhei um suspiro de alívio, e a sensação de que tinha decepcionado até quando conseguia cumprir o básico. Aos 25 anos, quando finalmente juntei coragem e dinheiro suficiente para sair de casa e morar sozinha, escolhi um apartamento no mesmo prédio onde meus pais moravam há décadas. Não foi por comodidade ou por querer ficar perto deles, foi porque o aluguel era bom. O apartamento era pequeno, mas bem localizado, e eu precisava provar para mim mesma que conseguia me sustentar. Meu pai balançou a cabeça com aquela expressão de descrença que eu conhecia tão bem. Vai ver como é pagar aluguel sozinha. Vai voltar correndo em 6 meses. Você não tem noção de como é caro viver sozinha, Rafaela. Foram 5 anos morando a 3 andares de distância dele. 5 anos pagando meu aluguel em dia, comprando minha comida, cuidando das minhas contas, construindo minha independência tijolo por tijolo. E durante esses 5 anos, ele nunca perdeu uma oportunidade de me lembrar, pelos corredores do prédio, como eu ainda não tinha conseguido comprar nada, como eu vivia de mês em mês, como eu era diferente do Marco, que já tinha casa própria e carro na garagem. Marco realmente tinha prosperado. Casou-se com uma colega advogada, compraram uma casa linda em um bairro nobre, tinham 2 carros importados e uma filha que era a luz dos olhos dos meus pais. Nas reuniões de família, eu ouvia intermináveis elogios sobre como ele era um homem de sucesso, como tinha feito as escolhas certas, como era um exemplo para os jovens.
Eu trabalhava como assistente administrativa em uma empresa média. Ganhava razoavelmente bem para uma pessoa solteira, conseguia pagar minhas contas e ainda sobrava um pouco para pequenos luxos. Mas isso nunca era suficiente para meu pai. Ele sempre encontrava uma forma de diminuir minhas conquistas ou de compará-las desfavoravelmente com as de Marco. Sua mãe estava comentando que você ainda não conseguiu juntar dinheiro para a entrada de um apartamento. Que idade você tem mesmo? Essas perguntas vinham sempre carregadas de decepção, como se eu estivesse atrasada em algum cronograma universal de sucesso que só ele conhecia. O pior eram os encontros casuais no elevador ou no hall do prédio. Ele sempre arrumava um jeito de esfregar na minha cara sua estabilidade imaginária ou de me fazer sentir pequena diante dos vizinhos. O condomínio vai aumentar de novo, Rafaela. Você consegue pagar? A pergunta vinha acompanhada daquele olhar de quem já sabia a resposta e apenas queria me constranger. Uma vez, cruzamos no estacionamento quando eu estava voltando do mercado com várias sacolas. Ele comentou alto, para que Dona Marta ouvisse. Olha só, a Rafaela fazendo compras. Pelo menos está se alimentando bem com o dinheiro do aluguel que paga. A risadinha que se seguiu foi pequena, mas suficientemente humilhante para me fazer evitar o estacionamento por semanas. Era como viver sob constante julgamento. Cada escolha que eu fazia, cada compra, cada decisão era passível de crítica. Se eu comprava roupas novas, estava gastando dinheiro à toa em vez de economizar. Se eu não comprava, estava relaxada demais com a aparência. Se saía para jantar com amigas, estava jogando dinheiro fora. Se ficava em casa, estava sem vida social porque não tinha dinheiro. Durante esses 5 anos, desenvolvi uma habilidade estranha de prever exatamente o que meu pai diria em cada situação. Quando chegava em casa com sacolas de supermercado, eu já sabia que ouviria algo sobre gastos desnecessários. Quando encontrava ele no elevador usando roupas novas, eu já sabia que viria um comentário sobre como eu precisava se cuidar mais se quisesse conseguir um marido decente. A pressão constante me fez criar uma rotina de evitação. Eu memorizei os horários em que ele costumava usar o elevador, os dias em que ele ia ao mercado, os momentos em que era mais provável encontrá-lo no hall. Minha vida social no prédio se resumia a cumprimentos rápidos e sorrisos forçados para os vizinhos que, invariavelmente, tinham ouvido algum comentário dele sobre minha falta de perspectiva. Mas talvez o que mais doía não fossem as palavras em si, mas sim a certeza de que ele realmente acreditava nelas. Não era apenas provocação ou frustração paterna. Era uma convicção genuína de que eu era uma decepção, de que havia algo fundamentalmente errado comigo, de que eu estava destinada ao fracasso. E o mais perturbador de tudo era que, às vezes, durante as madrugadas mais solitárias, eu começava a acreditar nele também. A festa de aniversário da minha sobrinha Sofia foi o momento em que percebi como minha situação havia se tornado pública demais. Marco e Beatriz resolveram fazer a comemoração no salão de festas do prédio, e praticamente toda a família estendida estava lá. Tios, primos, avós e vários vizinhos que eram próximos da família. Sofia completava 5 anos, e eu havia comprado um presente caro para ela. Uma boneca importada que custou quase R$ 200. Quando entreguei o presente, Beatriz agradeceu educadamente, mas percebi o olhar que trocou com Marco. Era aquele olhar de: ela está gastando mais do que pode para impressionar. Meu pai estava particularmente animado naquele dia. Falava alto sobre os sucessos do Marco, sobre como orgulhoso estava do filho advogado, sobre os planos que eles tinham de comprar uma casa ainda maior. Eu me mantinha quieta num canto, brincando com Sofia e tentando passar despercebida. Mas meu pai não ia deixar isso acontecer. Pessoal, já que estamos todos reunidos aqui, quero aproveitar para falar do orgulho que sinto dos meus filhos. Ele bateu o garfo na taça de refrigerante, chamando a atenção de todos. Meu estômago se contraiu porque eu sabia exatamente onde isso ia parar. O Marco aqui conseguiu se formar numa das melhores universidades do estado. Hoje tem um escritório próprio,
uma família linda, e acabou de comprar a casa dos sonhos. Os aplausos foram calorosos, e Marco sorriu constrangido, mas claramente satisfeito com o reconhecimento público. E a Rafaela? Meu pai fez uma pausa dramática, me olhando com aquela expressão que misturava pena e decepção. A Rafaela é a única da família que ainda não conseguiu sair do aluguel. Né, filha? Mas um dia você chega lá. O silêncio que se seguiu foi mortal. Senti o calor subir pelo pescoço até as bochechas, enquanto todos os olhares se voltavam para mim. As risadinhas constrangidas dos tios e primos começaram baixinho, uma sinfonia de desconforto que ecoou na minha cabeça por semanas depois. Fernando, não precisa... Minha mãe tentou intervir, mas ele levantou a mão. Não, deixa eu falar. É importante que ela ouça isso. Rafaela, você já tem 30 anos. Está na hora de parar de brincar de casinha e começar a construir algo sólido na vida. Minha prima Carla, que sempre teve a língua afiada, não perdeu a oportunidade. Mas Fernando, pelo menos ela está independente, né? Nem toda mulher precisa casar para ter estabilidade. Independente? Meu pai riu com deboche. Carla, ela paga aluguel. Isso não é independência, é dependência do salário. No dia que perder o emprego, volta correndo para a casa dos pais. Não é como o Marco, que tem patrimônio, tem segurança. Eu queria sumir dali. Queria que a terra se abrisse e me engolisse, ou que alguma emergência me obrigasse a sair correndo. Mas estava presa naquela cadeira, sendo dissecada publicamente pelo meu próprio pai, enquanto minha família assistia como se fosse um espetáculo normal. E olha que ela teve as mesmas oportunidades que o Marco. Ele continuou, agora claramente empolgado com a audiência. Mesma educação, mesmo suporte, mas escolheu o caminho mais fácil, faculdade particular, curso de segunda linha. Agora está aí, nessa vida medíocre. Sofia, inocente como apenas uma criança de 5 anos pode ser, escolheu aquele momento para falar. Tia Rafa, você é pobre? O constrangimento foi tão intenso que senti fisicamente como um soco no estômago. Beatriz pegou Sofia no colo rapidamente, sussurrando que não era educado fazer esse tipo de pergunta, mas o estrago estava feito. Toda a família tinha ouvido. Toda a família sabia exatamente o que meu pai pensava de mim. Consegui me levantar e murmurar algo sobre precisar ir ao banheiro. Tranquei-me no banheiro do salão e chorei em silêncio por 10 minutos, tentando recompor a maquiagem antes de voltar. Quando retornei, a conversa havia mudado de assunto, mas eu sentia os olhares de pena que me seguiam. No final da festa, minha tia Rosa se aproximou de mim na saída. Rafaela, não liga para essas coisas que seu pai fala. Ele só quer o seu bem. Ele só quer o meu bem humilhando-me na frente de toda a família? Você sabe como os homens da nossa geração são. Eles acham que motivam pela pressão, mas eu vejo que você está bem, independente, trabalhando. Obrigada, tia. Eu sabia que ela estava tentando ser gentil, mas suas palavras só confirmavam que toda a família via minha vida como algo digno de pena. Os dias seguintes foram particularmente difíceis. Não conseguia parar de pensar na festa, nas risadas, no olhar de superioridade do Marco, na pergunta inocente da Sofia. Comecei a evitar ainda mais os encontros casuais no prédio, saindo mais cedo para o trabalho e voltando mais tarde. Mas era impossível evitar completamente. Uma semana depois da festa, cruzei com Dona Célia no hall. Ela me cumprimentou com aquele sorriso compadecido que eu estava aprendendo a reconhecer. Oi, Rafaela. Como você está? Soube que a festa da Sofia foi linda. Foi sim, Dona Célia. Muito bonita. Seu pai estava comentando sobre você outro dia. Disse que você está trabalhando muito, mas que ainda não conseguiu juntar dinheiro para comprar um apartamento próprio. Senti o sangue ferver. Ele tinha ficado falando da minha vida para a síndica do prédio? Meu pai às vezes exagera nas preocupações, Dona Célia. Ah, mas é natural que os pais se preocupem, né? Principalmente vendo que o seu irmão já conseguiu casa própria e você ainda está no aluguel. Mas não desanima não, querida. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo.
Outra frase que eu estava colecionando, junto com todas as outras que as pessoas usavam para tentar amenizar o fato óbvio de que eu era vista como uma fracassada. O ápice de tudo aconteceu no mês passado, numa tarde de sábado em que eu voltava do mercado. Estava carregando várias sacolas pesadas e lutando com as chaves do prédio quando meu pai apareceu no hall acompanhado de Dona Célia. Eles vinham conversando animadamente sobre não sei o quê, mas quando me viram, meu pai não perdeu a oportunidade. Célia, você conhece minha filha Rafaela? Ela mora no 702, ainda de aluguel, coitada. Dona Célia me olhou com interesse renovado, como se estivesse vendo uma peça de museu. Ah, sim, a Rafaela. Seu pai fala tanto de você? Eu sempre falo para ela, meu pai continuou, ignorando completamente o meu desconforto. Filha, você precisa se esforçar mais se quiser ter alguma coisa na vida. Mas sabe como é, né? Nem todo mundo nasce com o dom dos negócios. Claro, claro, Dona Célia concordou, balançando a cabeça com compreensão. É mesmo uma pena quando os jovens não conseguem se estabelecer financeiramente, mas tenho certeza de que com persistência ela consegue. Fiquei ali parada, segurando as sacolas pesadas, sendo dissecada por duas pessoas que falavam de mim como se eu fosse uma criança problemática. Meu pai estava claramente se divertindo com a situação, aproveitando para solidificar sua narrativa de pai preocupado com filha fracassada. O problema é que ela sempre teve muitas ideias na cabeça, mas pouca praticidade, ele explicou para Dona Célia, gesticulando como se estivesse dando uma palestra. Quando era adolescente, queria ser empresária. Pode acreditar? Uma menina de 16 anos achando que podia abrir empresa. Ambos riram como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Uma adolescente sonhando em empreender. Que loucura, não é mesmo? Hoje ela trabalha como assistente administrativa. Pelo menos é um emprego estável, né? Mas sabe como é salário de assistente? Mal dá para pagar aluguel e se manter. Eu queria gritar. Queria dizer que meu salário era suficiente, sim. Que eu conseguia me manter e ainda economizar um pouco. Que não precisava da avaliação financeira dele. Mas ali, naquele hall, com as sacolas pesadas e o olhar de pena de Dona Célia, eu apenas sorri e entrei no elevador. Vocês vão me dar licença. Preciso guardar essas compras. Quando as portas do elevador se fecharam, apoiei-me na parede e fechei os olhos. O rosto queimava de humilhação. E eu sabia que aquela conversa seria repetida para outros vizinhos, outras pessoas que passariam a me ver como a filha fracassada do seu Fernando. Naquela noite, pela primeira vez em anos, liguei para minha mãe chorando. Mãe, eu não aguento mais isso. Por que ele faz isso comigo? Filha, seu pai só quer o seu bem. Ele tem medo de que você não consiga se estabelecer na vida. Mas mãe, eu estou estabelecida. Eu pago minhas contas, trabalho, sou independente. Eu sei, filha, mas você sabe como seu pai é. Para ele, só vale alguma coisa quando você tem casa própria, patrimônio. É da geração dele. Desligamos depois de uma conversa que não levou a lugar algum. Minha mãe sempre defendia meu pai de forma sutil. Sempre encontrava justificativas para o comportamento dele. E eu sempre ficava com a sensação de que realmente havia algo errado comigo. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse uma fracassada disfarçada de independente. O que meu pai não sabia é que eu tinha uma vida completamente diferente da que ele imaginava. Enquanto ele contava para todo mundo que eu era uma assistente administrativa medíocre que mal conseguia pagar as contas, eu estava construindo algo que ele jamais poderia imaginar. Há 3 anos, comecei a trabalhar com marketing digital nas horas vagas. Começou como uma renda extra, pequenos projetos para conhecidos, criação de conteúdo para redes sociais. Mas descobri que tinha talento para isso. Mais do que talento, tinha uma visão de negócios que nem eu mesma sabia que possuía. Nos últimos 2 anos, minha renda extra tinha se tornado muito maior que meu salário de assistente administrativa. Eu gerenciava campanhas digitais para empresas médias, criava estratégias de marketing que realmente funcionavam, e tinha uma lista de clientes que crescia mês a mês.
Mantive o emprego formal apenas como fachada, para ter um comprovante de renda normal. Mas minha verdadeira fonte de ganho vinha do meu trabalho autônomo. O apartamento onde morava de aluguel era, na verdade, uma escolha estratégica. Podia ter comprado um apartamento há mais de um ano, mas preferia manter a flexibilidade e investir o dinheiro em outros lugares. Tinha aplicações, investimentos em ações, uma reserva de emergência que cobriria meus gastos por 2 anos sem trabalhar. Mas mantinha tudo em segredo absoluto. Não por vergonha ou medo, mas porque tinha aprendido a valorizar minha privacidade. Cada vez que meu pai me humilhava publicamente, eu pensava no dinheiro crescendo na minha conta e sorria internamente. Cada comentário sobre minha falta de ambição me motivava a trabalhar mais, a conseguir clientes maiores, a construir algo que ele jamais conseguiria entender. O contraste entre a minha realidade e a percepção da minha família era absurdo. Durante a semana, eu trabalhava até tarde criando campanhas para empresas que faturavam milhões. Aos finais de semana, ouvia sermões sobre como eu precisava acordar para a vida e parar de ser acomodada. Marco realmente tinha conseguido casa própria e carro na garagem, mas eu sabia que ele estava endividado até o pescoço. Conhecia Beatriz desde a faculdade, e ela havia me contado numa conversa anos atrás como eles tinham se esticado financeiramente para comprar aquela casa. A prestação consumia quase 60% da renda conjunta dos dois, e eles viviam contando cada centavo. Irônico como meu pai valorizava tanto a casa própria de Marco, sem saber que eu poderia comprar 2 casas como aquela à vista se quisesse. Mas essa informação estava guardada só para mim, como um segredo delicioso que me dava forças para aguentar todas as humilhações. 3 meses atrás, recebi uma proposta que mudaria tudo. Um dos meus clientes, dono de uma rede de restaurantes, estava vendendo um prédio comercial e residencial no centro da cidade. Era o mesmo prédio onde eu morava com meus pais há tantos anos. O proprietário original estava com problemas financeiros e precisava vender rápido. Rafaela, sei que você tem capital para investir e conhece bem a região. Que tal dar uma olhada neste negócio? Quando ele me mostrou os documentos e falou o valor, 3.200.000 reais, quase ri alto. Não apenas eu tinha o dinheiro, como seria o investimento perfeito. Conhecia cada metro quadrado daquele prédio, sabia que os aluguéis estavam abaixo do mercado, conhecia todos os moradores e suas situações financeiras. Passei 2 semanas analisando os números. O prédio tinha 24 apartamentos, todos alugados, com contratos estáveis e inquilinos antigos. A receita mensal era de 42.000 reais. E os gastos fixos não passavam de 8.000. Era uma renda líquida de mais de 30.000 reais por mês, sem contar a valorização do imóvel. A decisão foi fácil. Comprei o prédio à vista. Durante todo o processo de compra, que levou 1 mês para ser finalizado, continuei vivendo minha vida normal. Acordava cedo, ia trabalhar como assistente administrativa, voltava para casa e recebia os comentários habituais do meu pai sobre minha vida medíocre. À noite, trabalhava nos meus projetos de marketing e planejava como seria assumir oficialmente a administração do prédio. A ironia era deliciosa. Meu pai pagava aluguel para mim sem saber. Todos os vizinhos que ouviam suas críticas sobre minha falta de patrimônio eram, na verdade, meus inquilinos. Dona Célia, que sempre concordava com os comentários dele sobre minha situação financeira, estava prestes a descobrir que eu era sua nova chefe. Na semana passada, poucos dias antes da reunião de condomínio que mudaria tudo, meu pai superou todas as expectativas de crueldade. Encontrei ele no elevador voltando do trabalho, e ele estava especialmente mal-humorado. Rafaela, sua mãe estava falando hoje que você completou 5 anos morando neste apartamento. É verdade. 5 anos pagando aluguel. Você já jogou no lixo mais de 60.000 reais que podiam ter sido uma entrada para um apartamento próprio. 60.000 reais. Se ele soubesse que eu tinha gasto 3.200.000 reais numa tarde... Sabe qual é o seu problema? Você nunca teve visão de futuro. Sempre preferiu o mais fácil, o mais cômodo. Por isso que está onde está.
E onde eu estou, pai? Estagnada, com 30 anos, sem patrimônio, sem perspectiva de crescimento. Seu irmão já está planejando comprar uma casa de campo para as férias, e você ainda dividindo conta de luz com o proprietário de apartamento. Naquele momento, tive vontade de contar tudo, de explicar que eu não apenas tinha patrimônio, como tinha patrimônio suficiente para comprar a casa de campo que Marco estava sonhando. Mas me contive. Faltavam apenas alguns dias para a reunião de condomínio, e eu queria que a revelação fosse perfeita. Você tem razão, pai. Eu realmente preciso me esforçar mais. Ele sorriu com satisfação, achando que finalmente tinha conseguido me fazer reconhecer minha inferioridade. Fico feliz que você esteja entendendo, filha. Nunca é tarde para mudar, mas está na hora de você tomar uma atitude séria na vida. Quando cheguei ao meu apartamento, que tecnicamente agora era meu apartamento de duas formas diferentes, sentei na varanda e olhei para a cidade lá embaixo. Em poucos dias, toda aquela dinâmica familiar mudaria completamente. Meu pai descobriria que a filha fracassada havia comprado o prédio inteiro onde ele morava há 3 décadas. Pensei em como seria a cara dele. Pensei nos vizinhos que sempre ouviam seus comentários depreciativos sobre mim. Pensei em Dona Célia, que concordava educadamente com suas avaliações da minha vida financeira. Pensei em todos os momentos de humilhação que havia passado, todas as vezes que me senti pequena e insignificante diante dele. Na verdade, eu não estava comprando apenas um prédio, estava comprando minha dignidade de volta. O telefone tocou, me tirando dos devaneios. Era minha mãe. Filha, seu pai comentou que vocês conversaram no elevador hoje. Conversamos. Ele disse que você pareceu mais receptiva aos conselhos dele. Que bom que vocês estão se entendendo melhor. É, mãe. Acho que finalmente estou entendendo algumas coisas. Que bom, Rafaela. Seu pai só quer o seu bem, sabe? Às vezes ele é meio duro, mas é porque se preocupa com você. Desligamos, e eu sorri sozinha na varanda. Minha mãe não fazia ideia do que estava por vir. Ninguém fazia. Nos próximos dias, evitei qualquer encontro casual no prédio. Queria que a reunião de condomínio fosse o momento da revelação. Queria que fosse público. Queria que todos que já tinham me ouvido sendo humilhada pelo meu pai estivessem presentes para presenciar a reviravolta. Dona Célia tinha mandado o convite para a reunião por debaixo da porta, como sempre fazia. A pauta era simples: discutir os aumentos de taxas, aprovar algumas reformas e comunicados importantes da administração. Ela não sabia que eu sabia exatamente qual seria o comunicado mais importante. Na noite anterior à reunião, meu pai bateu na minha porta. Era raro ele vir ao meu apartamento. Geralmente, nossos encontros se limitavam aos corredores e elevadores do prédio. Posso entrar 1 minuto? Claro, pai. Ele olhou ao redor do apartamento com aquela expressão crítica de sempre. Continua do mesmo jeito. Você podia pelo menos investir numa decoração melhor, já que vai ficar aqui sabe Deus até quando. O apartamento está bom para mim. Rafaela, eu vim aqui porque quero ter uma conversa séria com você. Ele se sentou no sofá e me olhou com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Você não pode ficar nessa vida para sempre. Está com 30 anos, sem perspectiva de casamento, sem patrimônio, sem um plano de futuro sólido. E o que você sugere? Sugiro que você aceite a realidade. Pare de sonhar com coisas grandes e foque no que é possível para você. Arrume um namorado sério, alguém que possa te dar estabilidade financeira, porque claramente você não consegue construir isso sozinha. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Olha o exemplo do seu irmão. Ele se casou com uma mulher da área dele. Os dois construíram algo juntos. Você fica aí, nessa independência boba, morando sozinha, pagando aluguel, sem aceitar que precisa de ajuda. Entendi. Amanhã tem reunião de condomínio. Dona Célia comentou que vai ter alguns comunicados importantes. Pelo menos apareça lá, participe da vida do prédio. Você faz parte desta comunidade, mesmo sendo só inquilina. Inquilina. A palavra soou engraçada vinda dele. Eu vou sim, pai. Pode ter certeza de que vou estar lá. Ótimo. E Rafaela? Pensa no que eu falei, está bem?
Não estou falando isso para te magoar. É porque me preocupo com o seu futuro. Depois que ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos. Amanhã seria o dia. Amanhã, toda essa dinâmica mudaria completamente. Amanhã, meu pai descobriria que a filha que ele considerava um fracasso havia se tornado a proprietária do lugar onde ele morava há mais de 3 décadas. Dormi pouco naquela noite, não de nervosismo, mas de expectativa. Era como véspera de Natal para uma criança. Só que o presente seria a expressão de choque absoluto no rosto do meu pai quando descobrisse a verdade. Na manhã seguinte, acordei cedo e me arrumei com cuidado. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Queria estar apresentável para o momento mais importante da minha vida familiar. Tomei café devagar, saboreando aqueles que seriam os últimos momentos da minha vida como a filha fracassada. Durante o dia, cruzei com alguns vizinhos no hall e nos corredores. Dona Maria do quinto andar me cumprimentou com aquele sorriso piedoso de sempre. Seu Roberto me perguntou se eu estava conseguindo pagar as contas com a crise. Todos eles tinham ouvido, em algum momento, algum comentário do meu pai sobre minha situação financeira. À tarde, quando voltei do trabalho, encontrei meu pai no estacionamento conversando com seu José do terceiro andar. Oi, pai. Oi, filha. Estava falando aqui com o José sobre a reunião de hoje. Parece que vai ter novidade importante. Que tipo de novidade? Não sei ao certo. Dona Célia foi bem misteriosa quando disse que tinha comunicados importantes da administração. Seu José balançou a cabeça preocupado. Espero que não seja aumento de condomínio. Já está difícil para todo mundo. Verdade, meu pai concordou. Ainda bem que tenho estabilidade, mas penso em quem está numa situação mais apertada. Como a Rafaela aqui, que paga aluguel e ainda tem que lidar com as taxas de condomínio por fora. Mais uma vez, minha situação financeira se tornava assunto público. Sorri educadamente e me despedi, deixando-os continuar a conversa sobre como era difícil manter as contas em dia. Às 7 da noite, desci para o salão de festas onde aconteciam as reuniões de condomínio. Cheguei alguns minutos mais cedo e escolhi um lugar discreto no fundo do salão, como sempre fazia. Queria observar tudo, estar presente, mas sem chamar atenção até o momento certo. Os moradores foram chegando aos poucos. Meu pai entrou acompanhado da minha mãe e se sentou na terceira fileira, numa posição central onde podia ser visto e ouvido por todos. Era típico dele. Sempre gostou de estar no centro das atenções, especialmente quando o assunto envolvia demonstrar sua autoridade ou conhecimento. Dona Célia chegou pontualmente às 7h15, carregando uma pasta com documentos e uma expressão mais séria que o habitual. Ela cumprimentou alguns moradores individualmente, trocou algumas palavras com meu pai sobre não sei o quê e finalmente se dirigiu à mesa da frente. O salão estava mais cheio que o normal. Palavra havia se espalhado de que haveria comunicados importantes. E a curiosidade tinha trazido moradores que raramente apareciam nas reuniões. Reconheci praticamente todos os rostos. Pessoas que moravam ali há anos, que conheciam minha família, que tinham ouvido meu pai falar sobre mim em algum momento. Dona Célia bateu o martelo na mesa para chamar a atenção de todos. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Sei que hoje temos mais gente que o normal, porque espalhei que teríamos comunicados importantes. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão. Antes de começarmos com nossa pauta habitual, preciso dar uma notícia que vai impactar todos nós aqui. Meu coração acelerou. Era chegada a hora. Nosso prédio foi vendido. Nosso prédio foi vendido. As palavras de Dona Célia caíram no salão como uma bomba. O murmúrio que se seguiu foi intenso. Vozes preocupadas, perguntas sendo sussurradas, expressões de surpresa e apreensão. Observei meu pai da minha posição no fundo do salão. Ele havia se endireitado na cadeira, com aquela expressão séria que assumia sempre que algo importante estava acontecendo. Mas calma, pessoal. Dona Célia levantou a mão pedindo silêncio. Não entrem em pânico. Nada vai mudar para vocês.
O novo proprietário garantiu por escrito que vai manter todos os contratos de aluguel exatamente como estão e não pretende aumentar os valores por pelo menos 2 anos. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo salão. Meu pai relaxou visivelmente os ombros, mas continuou atento, claramente curioso sobre quem seria o novo dono do lugar onde morava há mais de 3 décadas. Mas quem é esse novo proprietário? A pergunta veio de seu Roberto, que estava sentado na primeira fileira. É alguma imobiliária grande? Uma construtora? Dona Célia consultou os papéis na sua frente e sorriu ligeiramente. Na verdade, é uma jovem empresária muito bem-sucedida da nossa própria região. Ela comprou o prédio à vista por R$ 3.200.000. Outro murmúrio percorreu o salão, desta vez de admiração e curiosidade. R$ 3.200.000 à vista era uma quantia impressionante para qualquer pessoa. Imagine para uma jovem empresária. À vista? Minha mãe perguntou, claramente impressionada. Nossa, deve ser alguém muito bem-sucedida mesmo. Sim, muito bem-sucedida. Dona Célia concordou, folheando os documentos. E o mais interessante é que ela tem apenas 30 anos. Senti meu coração acelerar. O momento estava chegando. Olhei para meu pai e vi que ele estava franzindo a testa, como se estivesse tentando imaginar quem poderia ser essa misteriosa jovem empresária de 30 anos com tanto dinheiro. E quem é ela? Meu pai perguntou com aquela voz autoritária que usava sempre que queria demonstrar que estava no controle da situação. Conhecemos ela? Dona Célia me procurou com os olhos pelo salão. Quando nossos olhares se encontraram, ela me fez um aceno quase imperceptível, como se estivesse pedindo permissão. Eu assenti discretamente. O nome dela é Rafaela Pereira. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Por um momento, pareceu que o tempo havia parado. Pude ver meu pai processando a informação, o nome ecoando na sua cabeça. Rafaela Pereira. Rafaela Pereira. Senti todos os olhares se voltando lentamente para mim. Dona Maria foi a primeira a me localizar no fundo do salão, seus olhos se arregalando quando compreendeu. Depois seu Roberto, depois minha mãe, depois outros vizinhos. Meu pai virou o pescoço tão bruscamente que achei que ele tinha se machucado. Quando me viu, sua expressão passou por várias fases em questão de segundos. Confusão, descrença, choque e, finalmente, uma espécie de paralisia completa. Rafaela Pereira, Dona Célia continuou, agora olhando diretamente para mim. A filha do seu Fernando? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Todo o salão estava me olhando. Podia sentir o peso de cada olhar, a incredulidade coletiva, o choque absoluto de pessoas que haviam me visto ser humilhada publicamente pelo meu próprio pai tantas vezes. Me levantei devagar, sentindo as pernas tremerem ligeiramente. Não de nervosismo, mas de pura adrenalina. Era o momento que eu havia esperado durante anos, o momento de revelar quem eu realmente era por trás da fachada de filha fracassada. Sou eu. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ecoou pelo salão silencioso, confirmando o que todos estavam tentando processar. A Rafaela que pagava aluguel no 702, a Rafaela que era constantemente descrita pelo pai como uma fracassada sem perspectiva, a Rafaela que nunca conseguiria ter nada na vida. Essa Rafaela tinha acabado de comprar o prédio inteiro. Os aplausos começaram devagar, com Dona Maria batendo palmas tentativas, como se não tivesse certeza se era apropriado aplaudir. Mas logo outros se juntaram, e em poucos segundos o salão inteiro estava aplaudindo. Não eram apenas parabéns educados, era uma ovação genuína, carregada de surpresa e admiração. A menina que mora no 702? Ouvi alguém sussurrar. Aquela que o pai sempre dizia que não tinha futuro? Outra voz comentou. 3 milhões à vista. Nossa! Caminhei lentamente em direção à frente do salão, meus passos ecoando no silêncio relativo entre os aplausos. Cada passo me levava mais perto do meu pai, que continuava me encarando com aquela expressão de completa descrença. Quando cheguei perto dele, parei por um momento.
Nossos olhos se encontraram e pude ver toda a confusão, todo o choque, toda a reformulação mental que estava acontecendo na cabeça dele. Este era o homem que havia passado anos me dizendo que eu nunca conseguiria nada, que eu era uma decepção, que não tinha ambição nem talento para construir qualquer coisa significativa. Pai, eu disse baixinho apenas para ele. Lembra daquela conversa de ontem sobre eu precisar aceitar a realidade? Ele apenas continuou me encarando, a boca ligeiramente aberta, como se tentasse processar uma informação impossível de ser verdade. Continuei caminhando até a frente do salão, onde Dona Célia me esperava com um sorriso orgulhoso e um envelope com as chaves. Quando ela me entregou o envelope, o simbolismo do momento não passou despercebido por ninguém. Eu estava oficialmente recebendo as chaves do prédio onde minha família morava há décadas, o prédio onde havia crescido ouvindo que nunca conseguiria nada importante. Pessoal, eu disse, me virando para encarar o salão cheio de vizinhos que me conheciam desde criança. Quero agradecer a confiança de vocês. Sei que esta é uma situação inusitada, mas garanto que farei o possível para manter este prédio como o lar que sempre foi para todos nós. Mais aplausos, agora mais calorosos. Pude ver sorrisos genuínos, olhares de admiração, acenos de aprovação. Estas eram as mesmas pessoas que haviam presenciado minhas humilhações públicas, que haviam ouvido meu pai descrever minha vida como um fracasso, que haviam me olhado com pena quando ele falava sobre minha falta de perspectiva. Doutora Rafaela, seu Roberto se levantou, usando um tratamento que nunca havia usado comigo antes. A senhora pretende fazer alguma mudança na administração do prédio? Doutora Rafaela. O título soou estranho e gratificante ao mesmo tempo. Por enquanto, tudo continua exatamente como está. Dona Célia continuará como síndica se ela aceitar, e todas as políticas atuais serão mantidas. Minha intenção é melhorar a infraestrutura gradualmente. Talvez investir em algumas reformas que vêm sendo adiadas, mas sem pressa e sempre com consulta aos moradores. Que maravilha! Exclamou Dona Maria. Uma proprietária jovem e cheia de energia é exatamente o que este prédio precisava. Olhei novamente para meu pai. Ele havia conseguido fechar a boca, mas ainda me olhava como se eu fosse uma aparição. Minha mãe estava ao lado dele, alternando entre me olhar e olhar para ele, claramente tentando entender como havia perdido completamente a dimensão da vida financeira da própria filha. Rafaela, minha mãe finalmente encontrou a voz. Quando... É uma longa história, mãe. Depois conversamos com calma. Dona Célia retomou o controle da reunião. Bem, pessoal, acredito que esta foi a notícia mais importante da noite. Agora podemos prosseguir com nossa pauta normal. Mas ninguém estava realmente interessado na pauta normal. O resto da reunião foi uma sequência de pessoas se aproximando de mim para cumprimentar, fazer perguntas, expressar admiração. Era como se eu tivesse me transformado de patinho feio em cisne na frente de todos, numa metamorfose tão dramática que ainda estava sendo processada. Durante toda a reunião, meu pai permaneceu sentado em silêncio, ocasionalmente me olhando como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeças impossível. Ele que sempre teve uma opinião sobre tudo, que nunca perdeu uma oportunidade de dar conselhos ou fazer comentários, estava completamente mudo. Quando a reunião oficialmente terminou, as pessoas começaram a se dispersar lentamente, mas muitas ainda vinham conversar comigo. Era surreal ser o centro das atenções de forma positiva depois de tantos anos, sendo o exemplo do fracasso familiar. Rafaela! Dona Célia se aproximou enquanto guardava os documentos. Posso falar com você em particular por um minuto? Claro. Eu queria me desculpar. Se desculpar pelo quê? Por todas as vezes que concordei com seu pai quando ele falava sobre sua situação financeira. Eu não sabia. Nunca imaginei. Dona Célia, não precisa se desculpar. O senhor não sabia porque eu escolhi não contar. Mas mesmo assim, eu deveria ter sido mais respeitosa. Agora entendo por que você sempre foi tão educada quando ele fazia aqueles comentários. Você poderia ter colocado ele no lugar dele a qualquer momento. Eu poderia.
Mas não era o momento certo. E agora é? Olhei para meu pai, que ainda estava sentado na cadeira, olhando para as próprias mãos como se elas fossem a coisa mais interessante do mundo. Agora é. O salão estava quase vazio quando finalmente me aproximei do meu pai. A maioria dos vizinhos havia saído, ainda comentando animadamente sobre a revelação da noite. Restavam apenas algumas pessoas conversando em pequenos grupos, minha mãe recolhendo a bolsa com gestos nervosos, e meu pai, que continuava sentado na mesma cadeira como se tivesse esquecido como sair dali. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado dele. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. Podia sentir que ele estava lutando para encontrar palavras, para processar uma realidade que contradizia completamente tudo o que ele acreditava sobre mim. Pai. Ele levantou os olhos lentamente, como se acordar de um transe. Como? Foi a única palavra que conseguiu dizer. Como o quê? Como você conseguiu esse dinheiro? Sua voz estava diferente. Não tinha mais aquela autoridade condescendente de sempre. Era apenas confusão genuína. Talvez até um pouco de medo de que a resposta não fosse algo que ele quisesse ouvir. Trabalhando, pai. Nos últimos 3 anos, desenvolvi um negócio paralelo de marketing digital. Comecei pequeno, com projetos nas horas vagas, e foi crescendo. Hoje minha renda principal vem daí, não do emprego de assistente administrativa. Marketing digital? Ele repetiu a expressão como se fosse em língua estrangeira. Gerencio campanhas publicitárias na internet para empresas. Crio estratégias de vendas online. É um mercado em crescimento e descobri que tenho talento para isso. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Mas, por que você não contou? Por que deixou todo mundo achando que eu era uma fracassada? A palavra ficou suspensa entre nós. Era a primeira vez que eu dizia abertamente, sem rodeios, como me sentia tratada por ele. Eu nunca disse que você era uma fracassada. Pai, você disse literalmente na frente de toda a família que eu era a filha que deu errado. Disse que eu nunca conseguiria nada na vida. Disse que eu não tinha disciplina, foco ou ambição. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável com suas próprias palavras sendo repetidas de volta para ele. Eu estava tentando te motivar. Motivar? Não consegui esconder a incredulidade na minha voz. Pai, você me humilhou publicamente incontáveis vezes. Na festa da Sofia, você anunciou para toda a família que eu era a única que não tinha conseguido sair do aluguel. No hall do prédio, você contou para Dona Célia que eu não tinha dom para negócios. Eu me preocupava com você. Se preocupar seria perguntar como eu estava, oferecer ajuda, demonstrar interesse pela minha vida. O que você fazia era me diminuir constantemente para se sentir superior. As palavras saíram mais duras do que eu havia planejado, mas eram verdadeiras. Anos de humilhação reprimida estavam finalmente encontrando voz. Minha mãe se aproximou hesitantemente. Filha, seu pai realmente se preocupava. Mãe, eu me virei para ela. Você também sabia? Sabia que ele me humilhava publicamente e nunca disse nada? Eu tentava amenizar. Amenizar não era suficiente. Vocês me fizeram acreditar que eu realmente era um fracasso. Teve noites que eu ficava acordada me perguntando se ele estava certo, se eu realmente era uma decepção. Meu pai finalmente me olhou nos olhos. Rafaela, eu nunca quis que você se sentisse assim. Mas era exatamente assim que eu me sentia. E sabe qual é a parte mais triste? Eu consegui tudo isso apesar de vocês, não por causa de vocês. Imagine o que eu poderia ter conquistado se tivesse tido o apoio da minha família, em vez de críticas constantes. Nós sempre te apoiamos. Apoio não é tolerar minha presença na família. Apoio é acreditar no meu potencial, me encorajar quando eu tenho ideias, comemorar minhas conquistas. Quando foi a última vez que vocês perguntaram sobre meus projetos? Quando foi a última vez que demonstraram interesse genuíno pela minha vida profissional? O silêncio que se seguiu foi revelador. Eles não tinham resposta porque realmente nunca haviam demonstrado interesse real pela minha vida além de criticá-la. Lembra quando eu tinha 16 anos e disse que queria empreender?
continuei. Você riu na minha cara. Disse que eu nem conseguia organizar meu quarto. Sabe o que você estava fazendo? Estava matando um sonho antes mesmo dele nascer. Eu achei que você era muito nova. Marco tinha a mesma idade quando decidiu que queria ser advogado, e você comprou livros para ele, pagou cursinho preparatório, comemorou cada pequena conquista dele. Comigo, você simplesmente riu. Meu pai estava visivelmente abalado. Não era mais o homem seguro de si que sempre conheci. Era alguém sendo confrontado com as consequências das próprias ações. E sabe qual é a ironia de tudo isso? Eu continuei, sentindo uma mistura de raiva e libertação. Você sempre disse que eu não tinha visão de negócios, que eu não conseguiria construir nada sólido. Mas eu acabei de comprar o prédio onde você mora há 3 décadas. Paguei à vista um valor que você levaria uma vida inteira para juntar. 3.200.000 reais. Ele murmurou, como se ainda estivesse tentando entender a magnitude do número. 3.200.000 reais que eu ganhei fazendo exatamente o que você disse que eu não tinha capacidade de fazer. Empreendendo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menor. Por que você escondeu isso de nós? Porque eu aprendi a valorizar minha privacidade. Toda vez que eu compartilhava algo com vocês, recebia críticas ou comparações com Marco. Então parei de compartilhar. Mas se nós soubéssemos... Se vocês soubessem, o quê? Teriam me tratado diferente? Teriam me respeitado mais? Pai, o respeito que você tem por mim não deveria depender do tamanho da minha conta bancária. Não é isso. É exatamente isso. Durante anos, você me tratou como uma fracassada porque eu não tinha casa própria. Agora que descobriu que eu tenho dinheiro suficiente para comprar várias casas, de repente eu mereço respeito? Minha mãe tentou intervir novamente. Rafaela, seu pai sempre te amou. Amar e respeitar são coisas diferentes, mãe. Pode ser que ele me ame, mas ele nunca me respeitou. Nunca respeitou minhas escolhas, minha independência, meu potencial. Me levantei da cadeira e olhei para os dois. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Minha mãe estava claramente desconfortável, provavelmente percebendo pela primeira vez sua própria cumplicidade silenciosa em anos de humilhação. Pai, sobre aquela conversa de nunca vou ter nada na vida. Fiz uma pausa dramática, sentindo o peso das chaves do prédio na minha mão. Aparentemente, agora eu tenho o prédio inteiro. Ele me olhou sem conseguir dizer uma palavra. Toda a autoridade, toda a superioridade, toda a certeza de que ele estava certo sobre mim havia desmoronado em uma única noite. E sobre sua preocupação com meu aluguel? Eu sorri, mas não era um sorriso cruel. Era o sorriso de alguém que finalmente havia retomado o próprio poder. O aluguel do seu apartamento está em dia? A pergunta ecoou no salão quase vazio. Não era apenas uma inversão de papéis. Era uma redefinição completa da nossa dinâmica familiar. Ele, que sempre questionou minha capacidade de pagar minhas contas, agora era meu inquilino. Rafaela, ele começou, mas não conseguiu continuar. Não se preocupe, pai. Vou ser uma proprietária justa. Seus 30 anos de pagamentos em dia falam por si só. Me virei para sair, mas antes de chegar à porta, parei e olhei para trás uma última vez. Ah, e pai, da próxima vez que alguém perguntar sobre seus filhos, você pode dizer que tem um advogado bem-sucedido e uma empresária que possui um prédio no centro da cidade. Os dois são motivo de orgulho. Caminhei em direção à saída, ouvindo apenas o silêncio que ficou para trás. Não era um silêncio de raiva ou ressentimento. Era o silêncio de quem finalmente havia dito tudo o que precisava ser dito. Quando cheguei ao elevador, apertei o botão do 7º andar, meu andar. Mas agora não era apenas o andar onde eu morava de aluguel. Era o andar do meu prédio, da minha propriedade, da minha conquista. As portas do elevador se fecharam, e eu sorri para meu reflexo no metal polido. Pela primeira vez em 30 anos, eu me sentia completamente livre. 3 meses se passaram desde aquela noite no salão de festas, e a dinâmica no prédio mudou completamente.
Não apenas entre mim e meu pai, mas na forma como todos os moradores me viam e interagiam comigo. Era fascinante observar como o conhecimento sobre minha situação financeira real havia transformado cada relação. Dona Célia agora me tratava com uma deferência quase exagerada, sempre me procurando para discutir pequenas decisões administrativas que antes ela tomava sozinha. Doutora Rafaela, o que a senhora acha de trocarmos a empresa de limpeza? Ou, doutora. Rafaela, chegou uma proposta para reformar o playground do prédio. Eu insistia para que continuasse me chamando apenas de Rafaela, mas ela parecia incapaz de abandonar o tratamento formal. Era como se precisasse do título para processar minha nova posição na hierarquia social do prédio. Os outros moradores também mudaram. Seu Roberto, que antes me cumprimentava com acenos rápidos no elevador, agora parava para longas conversas sobre o mercado imobiliário e investimentos. Dona Maria me convidou para tomar café no apartamento dela. Algo que nunca havia acontecido nos 5 anos em que morávamos no mesmo prédio. Rafaela, você poderia me dar umas dicas de como investir? Tenho uma reservinha parada na poupança. Era interessante como todo mundo de repente queria minha opinião sobre finanças, quando 3 meses antes eu era vista como alguém que mal conseguia pagar as contas. Mas a mudança mais significativa aconteceu com meu pai. Nos primeiros dias após a revelação, ele me evitava completamente. Mudou seus horários de saída e chegada para não cruzar comigo nos corredores. Quando nos encontrávamos inevitavelmente no elevador, ficava em silêncio absoluto, olhando para os números dos andares como se fossem a coisa mais fascinante do mundo. 2 semanas depois, minha mãe apareceu na minha porta. Posso entrar? Preciso conversar com você. Claro, mãe. Ela se sentou no sofá e ficou alguns minutos em silêncio, claramente ensaiando o que ia dizer. Rafaela, seu pai está muito abalado. Imagino que esteja. Ele não está conseguindo dormir direito. Fica remoendo a conversa de vocês, as coisas que disse ao longo dos anos. E o que você quer que eu faça com isso? Ele quer se desculpar, mas não sabe como. Fiquei surpresa. Em toda a minha vida, nunca havia ouvido meu pai pedir desculpas por qualquer coisa. Ele sempre foi do tipo que justificava suas ações como necessárias ou para o bem da pessoa. Se ele quer se desculpar, pode vir aqui e se desculpar. Ele está com vergonha, filha. Vergonha do que falou, de como te tratou. Mãe, por 30 anos ele não teve vergonha de me humilhar publicamente. Agora que descobriu que estava errado, tem vergonha de se desculpar? Eu sei que vocês dois são orgulhosos. Isso não é sobre orgulho. É sobre responsabilidade. Ele precisa assumir as consequências das próprias ações. Mas você poderia dar o primeiro passo. Mãe, eu a interrompi gentilmente. Eu já dei todos os primeiros passos possíveis. Durante anos, engoli humilhações sem revidar. Continuei respeitosa mesmo quando ele me desrespeitava. Continuei comparecendo aos almoços de família mesmo sabendo que seria usada como exemplo negativo. Se ele quer consertar nossa relação, agora é a vez dele dar o primeiro passo. Ah. Ela suspirou e saiu sem conseguir me convencer a facilitar as coisas para meu pai. Eu não estava sendo cruel. Estava sendo coerente. Tinha aprendido a valorizar meu próprio respeito. E isso incluía não aceitar desculpas pela metade ou gestos vazios de reconciliação. 1 semana depois, ele finalmente apareceu na minha porta. Era um domingo à tarde e eu estava trabalhando no meu laptop quando a campainha tocou. Quando abri a porta e o vi ali, parado no corredor com uma expressão que misturava nervosismo e determinação, soube que havia chegado a hora da conversa que ambos sabíamos que precisava acontecer. Posso entrar? Pode. Ele se sentou na mesma cadeira onde havia estado 3 meses antes, me dando aquela palestra sobre aceitar a realidade e arrumar um namorado sério que pudesse me dar estabilidade. A ironia da situação não passou despercebida por nenhum de nós. Rafaela, eu vim aqui para me desculpar. Estou ouvindo. Eu estava errado. Sobre você, sobre suas capacidades, sobre seu potencial. Estava completamente errado. Era estranho ouvir aquelas palavras vindas dele.
Durante toda a minha vida, ele havia sido uma figura tão autoritária, tão certa de suas opiniões, que vê-lo reconhecendo um erro de forma tão direta era quase surreal. Não era apenas sobre estar errado, pai. Era sobre como você me tratava. Eu sei. E me desculpo por isso também. Não deveria ter te humilhado publicamente. Não deveria ter te usado como exemplo negativo. Não deveria ter diminuído suas conquistas. Por que fazia isso? Ele ficou em silêncio por um momento, lutando para encontrar uma resposta honesta. Porque eu projetava em você meus próprios medos. Que medos? O medo de não conseguir nada significativo na vida. O medo de chegar aos 60 anos pagando aluguel, sem patrimônio, sem ter construído algo sólido. Quando eu via você morando de aluguel, trabalhando como assistente, eu via meus próprios fracassos refletidos. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre suas inseguranças. Durante décadas, ele havia projetado uma imagem de segurança e autoridade, mas agora estava admitindo que muito daquilo era fachada. E o Marco? Marco representava o que eu gostaria de ter sido. Formado numa federal, profissão de prestígio, casa própria jovem. Era mais fácil me orgulhar dele porque ele validava minhas escolhas de vida. Mas você nunca parou para pensar que talvez eu estivesse construindo algo diferente? Que talvez meu caminho não fosse igual ao dele, mas ainda assim válido? Não, eu estava tão focado no meu modelo de sucesso que não conseguia ver outros modelos possíveis. A conversa continuou por mais de 1 hora. Não foi uma reconciliação mágica onde tudo se resolveu instantaneamente. Mas foi um começo. Pela primeira vez na vida, meu pai estava realmente me escutando, tentando entender minha perspectiva, reconhecendo seus erros sem justificativas ou atenuantes. Pai, eu aceito suas desculpas, mas quero que você entenda uma coisa. Nossa relação não vai voltar a ser igual ao que era antes. Eu entendo. Porque o que era antes não funcionava. Era baseado em desrespeito e diminuição. Se quisermos construir algo novo, tem que ser baseado em respeito mútuo. É o que eu quero. Então, vamos tentar. Nos meses seguintes, estabelecemos uma nova dinâmica. Ele parou completamente com os comentários depreciativos. Não apenas comigo, mas sobre qualquer pessoa. Era como se tivesse aprendido a reconhecer quando estava sendo preconceituoso ou destrutivo. Começamos a ter conversas reais sobre trabalho, sobre meus projetos de marketing digital, sobre meus planos para o prédio. Ele demonstrava interesse genuíno, fazia perguntas inteligentes, até oferecia insights úteis baseados em sua experiência de vida. Rafaela, você já pensou em diversificar para outros tipos de investimento imobiliário? Já, pai. Na verdade, estou analisando algumas oportunidades. Era surreal ter conversas normais e respeitosas com ele após décadas de conflito. Marco também teve que processar a nova realidade. No primeiro almoço de família após a revelação, ele chegou visivelmente desconfortável. Durante anos, havia sido o filho bem-sucedido, e agora descobria que a irmã que ele sempre viu como menos ambiciosa havia conquistado muito mais do que ele. Parabéns, Rafa. Impressionante o que você conseguiu. Obrigada, Marco. Eu nunca imaginei. Quer dizer, você sempre pareceu satisfeita com uma vida mais simples. Não era simplicidade, era privacidade. A dinâmica familiar toda precisou ser reorganizada. Eu não era mais a filha problemática que precisava de conselhos constantes. Era uma empresária bem-sucedida que havia conseguido independência financeira aos 30 anos. Isso forçou todos a reverem seus conceitos sobre sucesso, sobre julgamentos precoces, sobre a importância de realmente conhecer as pessoas antes de defini-las. Implementei algumas melhorias no prédio. Renovamos o sistema de segurança, reformamos a área comum, criamos um pequeno espaço de coworking no térreo para moradores que trabalhavam de casa. Cada mudança era decidida em conjunto com os moradores, e eu fazia questão de que todos soubessem que suas opiniões eram valorizadas. Doutora Rafaela está transformando este lugar, comentava Dona Maria. Nunca tivemos uma proprietária tão presente e cuidadosa. 6 meses depois da revelação, estava na varanda do meu apartamento,
que agora eu sabia que podia chamar oficialmente de meu, quando meu celular tocou. Era um cliente oferecendo um projeto grande, uma campanha nacional para uma rede de franquias. O valor do contrato era impressionante, mais do que eu ganhava em um ano como assistente administrativa. Aceitei o projeto, obviamente, mas o que mais me marcou foi a sensação de realização profissional. Não era apenas o dinheiro, era o reconhecimento do meu trabalho, a confiança que grandes empresas depositavam na minha expertise, a certeza de que havia encontrado minha vocação. Naquela noite, jantei com meus pais. Já estava se tornando rotina. Jantares regulares onde conversávamos sobre trabalho, sobre vida, sobre planos futuros. Meu pai me perguntou sobre o novo projeto, demonstrou interesse real, até sugeriu algumas estratégias baseadas em sua experiência empresarial. Você sabe que estou orgulhoso de você, né? Ele disse no final da noite. Sei, pai. Não apenas pelo dinheiro ou pelo sucesso. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou, da sua integridade, da sua determinação, da forma como você lidou com tudo isso. Foram palavras que eu havia esperado a vida inteira para ouvir. Não porque precisasse da aprovação dele para me sentir válida, mas porque era reconfortante saber que nossa relação havia evoluído para um lugar de respeito mútuo. E pai, obrigada por ter me desafiado durante todos esses anos. Ele me olhou surpreso. Não da forma que você fez, que foi destrutiva. Mas no fundo, suas críticas me motivaram a provar que você estava errado. Se você tivesse sido permissivo demais, talvez eu não tivesse desenvolvido essa determinação. Você está me desculpando por ter sido um pai difícil? Estou dizendo que consegui transformar uma experiência negativa em combustível para meu crescimento. Isso não justifica o que você fez, mas pelo menos faz com que não tenha sido em vão. Hoje, um ano depois daquela reunião de condomínio que mudou tudo, posso dizer que minha vida está exatamente onde eu queria que estivesse. Profissionalmente, minha empresa de marketing digital cresceu tanto que precisei contratar funcionários. Pessoalmente, desenvolvi uma relação saudável com minha família baseada em respeito ao invés de tolerância. O prédio está prosperando, os moradores estão satisfeitos, e eu descobri que gosto de ser proprietária. Não pelo poder ou status, mas pela oportunidade de criar um ambiente onde as pessoas se sintam em casa. Às vezes, quando encontro meu pai no elevador, ele me pergunta sobre os negócios com interesse genuíno. Outras vezes, conversamos sobre amenidades como o tempo ou os novos moradores. Desenvolvemos uma relação normal, onde eu não preciso me defender de ataques constantes e ele não precisa provar sua superioridade através da minha diminuição. Aprendi que o respeito não pode ser exigido. Precisa ser conquistado e oferecido mutuamente. Aprendi que guardar segredos sobre conquistas às vezes é necessário para proteger nossa paz mental. E aprendi que nunca é tarde para redefinir as relações familiares quando há vontade genuína de mudança de ambas as partes. Minha história não é sobre vingança ou sobre provar que as pessoas estavam erradas. É sobre encontrar força para perseverar apesar das críticas, sobre construir algo significativo independentemente do apoio externo e sobre a importância de acreditar no próprio potencial mesmo quando ninguém mais acredita. Hoje, quando olho para aquela menina de 16 anos que sonhava em empreender e foi ridicularizada por isso, sinto orgulho da sua persistência. Ela não sabia como, não sabia quando, mas tinha certeza de que conseguiria construir algo próprio. E conseguiu. A vida tem uma forma engraçada de nos ensinar que as pessoas que mais duvidam do nosso potencial, às vezes são exatamente a motivação que precisamos para superarmos nossas próprias expectativas.